Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio aí de Onde Tem Troféu Tem História. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui, que nem é aqui do Brasil, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho com ela aqui, com a dona Carol. Deixa ela entrar aqui, a gente demorou um pouquinho pra entrar, que eu tava esperando a Carolzinha me responder. Como ela não está aqui no Brasil, eu sei que às vezes tem um fuso um pouquinho diferente. Então eu tava esperando ela me dar uma luzinha aqui. Os nossos episódios de Onde Tem Troféu Tem História, eles acontecem a cada 15 dias, mais ou menos, com alguma profissional que foi destaque. Bom dia, Rê! Com alguma profissional que foi destaque no curso Fórmula Home Care. Agora nós vamos ter um intensivo aí de Onde Tem Troféu Tem História, porque nós já estamos com alguns episódios aí para trazer aqui para vocês. Então provavelmente agora toda sexta-feira a gente vai ter Onde Tem Troféu Tem História. Deixa eu ver se a Carol já está por aqui. Essa dona Carol. Hoje a nossa convidada internacional aí, tá bom? Resolvi trazer a Carol para ela conversar um pouquinho com a gente, principalmente sobre os produtos industriais, porque a Carol ela trabalha com peles bem específicas e ela só tem acesso, né, a produtos da indústria, diferente aqui do Brasil, onde nós temos acesso a produtos magistrais aí, formulações, né? A gente consegue deixar esse skincare mais enxuto ali. A Carol, ela só consegue trabalhar aí só, né? Ela consegue trabalhar com os produtos da indústria e ela tem entregado resultados incríveis aí em peles de fotótipos mais altos. Então, ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre isso. Bom dia, Rê! Bom dia! Onde anda a nossa Carol? Onde anda a nossa Carol? Eu dei oi pra ela aqui antes. Bom dia, Ana! Estou esperando a Carolzinha aqui. Será que a Carol esqueceu da gente? Não é possível. Carol! Será que ela anda, hein? Vamos ter que esperar a dona Carolzinha entrar. Não sei se daqui a pouco ela pode estar com algum problema na internet dela. Ontem ela estava. Tinha chovido muito lá. Enfim, vamos ter que esperar a dona Carol. Por enquanto que estamos aqui, vocês podem ir conversando comigo, não me deixar aqui sozinha, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo outro aqui pra dar um alôzinho pra ela. Ô, dona Carol! A Carol da Alemanha. Acho que aconteceu uma coisa na internet, não é mesmo? Vamos ver aqui. Vamos ver. O Silvinho tá por aqui, ó. Vou pedir pro Silvinho entrar lá, chamar a Carol. Ô, Silvio! Entra lá, chama a Carol. Pedi pra minha equipe chamar a Carolzinha. Não sei o que aconteceu, daqui a pouco problema na internet da Carol. Ela não é daqui do Brasil, ela é da Alemanha. Daqui a pouco pode estar com algum problema aí, entendeu? Pedi pra minha equipe chamar ela aqui, vamos ver. A Carol deixou aqui eu e meu café. Olha a Carol aqui, Carol! Deixa eu abrir ela aqui. Oxi. Vamos ver. Carol, mulher de Deus! Eu, a Bom internet quer me dia, trollar. maravilhosa! Mas olha essa Você! mulher! Que deusa! Socorro! Seja muito bem-vinda, eu tava preocupada aqui. Eu falei, gente, alguém esqueceu Muito da Carol. obrigado. A internet quer me trollar. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio onde tem troféu, tem história. Eu quero que tu conte um pouquinho para as meninas. Ontem, inclusive, a Mai marcou nos stories que tu era da Bahia. Aí eu falei assim, não, mas ela é da Alemanha. Mas não, ela é da Bahia. Eu disse, não, ela pode ser da Bahia, mas ela está na Alemanha. Conta um pouquinho pra gente como foi que tu foi parar aí. Faz quanto tempo que tu estás aí? Da onde tu é? Qual é a tua profissão? Se apresenta aí pra gente, Carolzinha. Bom dia, minha gente. Eu sou baiana, soteropolitana.
mas estou na Alemanha. Só que eu tive a honra de receber o meu troféu aqui na Bahia, na casa de minha mãe. Então eu estou aqui de férias. Mas eu estou no momento morando na Alemanha, então eu fico me dividindo aí nessa ponte aérea Salvador-Alemanha. Eu sou esteta cosmetóloga, estou aí atuando na área da estética, beleza e bem-estar há mais de 10 anos. Já fui professora de cursos profissionalizantes em instituições, tenho especialização na área de cosmetologia, de estética, tricologia, e me especializei, me dediquei em peles negras. Por quê? Porque, primeiro, eu sou uma mulher negra, e segundo, por toda a nossa história, né? Então, e principalmente pela minha história. Eu sempre tive uma história de muitas questões de pele, desde muito pequena, e sempre as pessoas não sabiam como de fato resolver, né? Era sempre remediando, era sempre um paliativo, e a vida foi passando, e eu entrei na adolescência com os mesmos problemas e intensificando, até que eu melhorei, e foi aí que eu decidi, eu disse, não, eu preciso saber resolver essas questões, não só por mim, mas também por tantas outras que estão aí e que não são ouvidas, não são vistas, e que precisam desse respaldo, precisa dessa profissional. E que eu comecei a estudar, a investigar, e foi no segundo grande pico de problema da minha pele, que foi quando eu, no processo de migração para a Alemanha, que veio esse segundo choque, e que a gente tenta sabotar, né? Mas aí eu já era aluna do Fórmula, e eu parei e fiz assim, não, eu vou precisar resolver isso. Vamos lá, vamos encarar. Mesmo sem saber o idioma direito, a gente vai para o Google Tradutor, mas eu preciso resolver isso. E assim, lá teve várias questões, né? Primeiro, o processo de mudança de clima, porque lá é muito frio e muito seco. Segundo, a água de lá, que é uma água muito dura. É uma água que tem muito calcário. E todo o contexto de mudança. Na época eu tinha 2 filhos bem pequenininhos. Meus filhos... Não, para lá, só um pouco. Tu tem quantos anos, Carol? Esse ano é 40, hein? Dezembro tá chegando 40. Mulher, não é possível. Mulher, não é possível, Carol. Não. Como assim? A mulher com uma pele de 30 aqui, gente. Não é possível. Pois é, quarentinha já. O que te motivou a ir para a Alemanha, Carol? Há quanto tempo que ele tá nessa ponte aérea aí? De lá. Vai fazer agora 3 anos que a gente já tá lá. E na realidade fomos por conta do trabalho do meu marido, que ele foi transferido. E aí nós fomos juntos, porque eu falei com 2 crianças pequenas e eu fiz assim, não vai dar, então vamos lá todo mundo. E aí fomos, mas assim, foi muito complicado o processo de adaptação para mim, né? Principalmente pela questão do idioma. Alemão é muito difícil. Mas tô aí, tô na batalha. E logo quando eu cheguei todas essas mudanças, meu filho ainda ficou doente. Ficou uma semana internado e eu que tinha que ficar com ele. E foi aí que o estopim da rosácea. Porque cortisol batendo lá em cima, níveis de estresse, não estava me alimentando bem, porque comida de hospital, né, a gente sabe. E ainda estava naquela coisa toda do estresse, de estar ali, de não saber o idioma, de rezar para aparecer um médico que falasse português, espanhol ou inglês. Eu ainda estava amamentando, e aí depois disso, pronto, ficou aquele horror da foto. E aí fui para dermatologista lá. Quando eu cheguei, ela olhou para mim e fez assim, ué, falou em alemão, né? Você tem peles tropicais, você é brasileira, por que você desenvolveu rosácea? Eu fiz, mas pode, né? Com tanta mudança, pode acontecer, não vai ter os mesmos sintomas de uma pele de fototipo mais claro, mas eu posso desenvolver. Aí ela me deu a receitinha do corticoide tópico. Eu fiz, eu não acredito. Ai, fiquei arrasada, porque minha vida toda foi de corticoide, né? Porque era o remédio que tratava
as alergias, dermatite atópica que eu tinha. Enfim, e assim, por conta do uso do corticoide, com 30 anos eu tive que fazer cirurgia de catarata nos 2 olhos. Meu Deus. Exatamente, porque, tipo assim, dormi um dia já com a visão baixinha, quando acordei, não enxergava nada. Então, assim, eu sei o que, é que o corticoide faz no organismo de uma pessoa. E graças à cosmetologia personalizada, a gente sabe que não precisa usar o corticoide. E aí, poxa, saí arrasada, muito arrasada de lá. Eu fiz, não, vamos lá, Carolina, é hora de você sentar e vamos pesquisar, mesmo sem saber o idioma, vamos procurar. E aí eu comecei o garimpo a montar o raciocínio clínico para o meu quadro agudo e para as manutenções. E ainda teve um fator que lá a gente não tem farmácia de manipulação, né? A gente não É tem isso os que eu ia te personalizados. perguntar agora, porque tu sabe que aqui no Brasil é um dos poucos países, na verdade, que a gente tem essa liberdade, né, de ir na farmácia de manipulação, mandar as prescrições e tudo mais, o que acaba acelerando um pouco mais os resultados, porque a gente monta a fórmula exatamente com o que aquela pele precisa ali. Os produtos industriais, a gente tem produtos excelentes aí que tu não nos deixa mentir, porque tu trabalha com produtos industriais. E aí, como que tu faz isso, Carol? Muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de produtos ali naquela rotina por causa dos princípios ativos. Tu já trabalhava com formulações aqui no Brasil e quando tu foi para lá, tu focou na indústria. Como é que foi essa transição, assim? Aqui no Brasil, eu trabalhava 100% com formulação. Quando eu fui para lá, eu tive que pesquisar muito sobre ativos, sobre produtos para suprir essas necessidades, porque assim, lá 80% da população tem pele sensibilizada. Todos os pacientes que chegam para mim chegam com peles muito sensibilizadas, justamente por conta de todas essas questões. E eu fiz assim, não, peraí, eu preciso entender. E aí tinha dias que eu ia para as lojas de departamento que tem lá, que tem muito produto, para farmácia, ficava tirando fotos de rótulo de produto, procurava na internet, procurava lojas na internet que entregasse na Europa, na Alemanha, com produtos naturais, porque assim, o meu raciocínio clínico foi o seguinte: primeiro, eu pensei na questão de desinflamar o organismo, né, que estava super inflamado, e conciliado a ele a questão tópica. Então aí eu vim com o NAC, eu consegui achar lá NAC de boa procedência, vim com a curcumina, vim com a clorela, para poder me dar um suporte no organismo, e eu tinha levado meus frequenciais quânticos, graças a Deus. Tem lá também. Você não achou lá ainda, Carol, alguma marca? Não, o da Essencial Quântica não achei. Eu tô assim no pé das meninas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, a Europa precisa disso. Vamos levar. Aí eu tinha levado, eu digo, ai, graças a Deus eu levei. Aí pronto, fiz um processo de desparasitação, fiquei mantendo por conta dos metais pesados, né? E para dar esse suporte no organismo. E aí comecei na parte tópica, fui buscando todas as marcas, mandei e-mail para todas as marcas, falando, me apresentando, dizendo que eu estava chegando lá, que tinha algumas questões, mandei fotos e eles assim foram super gentis e foram me mandando amostras grátis. E aí, nessas amostras grátis que eu recebia, eu ia catalogando para saber para quais disfunções eu poderia ter aqueles produtos, né? E foi aí que eu fui testando. Eu disse, vamos lá, eu vou ser o meu laboratório. E aí fui testando e intensifiquei mesmo. Assim, com 2 meses e meio, nossa, eu já via mudanças absurdas, porque era algo que coçava, pinicava, doía mesmo, até eu encostar no travesseiro. Porque tava muito, muito mesmo. Eu fiquei assim, eu não acreditei. E eu fui acompanhando todos os dias, porque eu queria ver esse processo de evolução sem os personalizados, porque esse é o grande desafio, né? Porque quando a gente tem o suporte dos personalizados, a gente consegue montar ali tudo maravilhosamente e ter um resultado em tempo hábil. Mas com o da indústria,
é mais demorado, é mais difícil. Mas com esse suporte no organismo, eu consegui ter um retorno muito grande. Hoje eu tô com essa pele aqui É maravilhosa. maravilhosa, não, eu tô ligando ali, eu falei assim, não, eu quero uma consulta com essa mulher já, entendeu? Eu já me passa aí o que tu tá fazendo, a mulher tem 40 anos na pele de 30, alguma coisa tá fazendo errado aqui. Mas tu sabe que existem, claro, muitos produtos excelentes através da indústria e como aqui a gente tem essa, imagina, né? Outras pessoas elas nem têm essa visão do personalizado, então para elas é o que existe é a indústria ali. E aqui, como a gente tem essa opção dos produtos magistrais, muitas vezes a gente acaba julgando muito os produtos da indústria, coitados, né? Mas a gente Verdade. tem produtos excelentes, a gente tem composições incríveis aí. Basta que a gente faça isso, né? Dedique um tempo para entender aquele produto, aquela marca. É o que eu digo, né? É muita audácia nossa achar que somos as melhores formuladoras do mundo aí, que não existe Hum. cientistas, que não existe formuladores aí através dessas marcas. Não, né, gente? Claro que tem grandes formuladores através dessas marcas aí e a gente precisa conhecer. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte da personalização de produtos skincare, eu fiz exatamente isso. Eu faço até hoje, na verdade, né? A gente visita a farmácia, vai tirar foto dos produtos, do rótulo, tenta entender, porque eu gosto de ter esse jogo de cintura, sabe? De trabalhar. Eu tenho pacientes, por exemplo, que elas viajam muito e elas não gostam de produtos personalizados, por melhor que eles sejam, elas gostam de ir lá comprar, testar a marca, não sei o quê. Então, eu tenho que estar atualizada nesse sentido também de produtos, né? O que o mundo está oferecendo em questão. Até porque todos os princípios ativos que tem na farmácia de manipulação, em algum produto do mercado, eles têm aquele produto, aquele princípio ativo ali também. A gente tem que encontrar. E esse é o grande desafio ali, né, Carol? Hum, E hoje tu exatamente. faz, tu já trabalhava com estética antes, foi para Alemanha, agora tu atende lá e tu atende online também, Carol. As tuas pacientes aí Isso. da Bahia, tô chateada que tu não me convidou, entendeu? Eu passei no frio aqui no sul, a senhora veio lá da Alemanha, foi e não me convidou. Não, mas estão dizendo que eu sou pé de chuva, porque eu cheguei e começou a chover em Salvador. E hoje tu trabalha com as consultas online também. Isso, com as consultas online. Hoje na Alemanha, as consultas estão 100% online, né? Por conta dos processos de burocráticos mesmo de reconhecimento de diploma e tudo mais, porque a estética que a gente pratica não é a mesma estética que fora do Brasil pratica. Então, para eles é tudo muito novo, né? O que a gente tá levando é tudo muito novo. Até Uhum. então, o que a gente faz, quem faz são médicos, são dermatologistas, né? Ou melhor, dermatologista deveria fazer lá, mas é mais a questão do remediar mesmo. Então, ainda estou nesse processo que leva um tempinho lá, mas aí eu estou com as consultas 100% online. E também com os acompanhamentos, consultorias, tudo direitinho. E aqui em Salvador, quando eu estou aqui, é atendimento presencial e também online. A mulherada deve amar quando tu tá aí, né? Imagina. Menina, antes de eu chegar, o povo já fica. Quando é que você vem para Salvador? Quando é que você chega aqui em Salvador? Meu Deus, meu rosto tá falando. Calma, eu vou chegar. E eu cheguei de surpresa. Então, quando o povo viu que eu cheguei, não acredita que você Tá tá aqui. enlouquecida, imagina. E deixa eu te perguntar, Carol, sobre, claro, agora que tu tá morando fora, né? Não mora aqui, mas tu já desenvolveu teus próprios produtos, né? Na época que tu morava aqui, tu tinha teus produtos. O que que tá faltando para tu desenvolver teus produtos e levar para Alemanha? O que que tá acontecendo aí, entendeu? Me conta. Cheguei aqui já toda pronta para isso, né? Para desenvolver a linha. Já cheguei toda organizada para desenvolver a linha, para poder levar. Quando eu estava aqui, eu tinha desenvolvido mais a parte de gloss, de hidratante e mais os personalizados dos pacientes mesmo. Mas agora eu tô bolando aquelas máscaras maravilhosas de manutenção, que a gente ama. Nós estamos com uma super novidade aí para as alunas destaques. Nós estamos com um projeto piloto, na verdade. Provavelmente semana que vem a gente já vai conseguir trazer vocês aqui para apresentar esse projeto piloto.
Eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para vocês aí, principalmente em relação ao desenvolvimento de produtos, né? Lá com o nosso registrinho da Anvisa, tudo maravilhoso. Então vai abrir muitas portas para vocês, principalmente para ti, né, que tá aqui, tá lá, então é uma oportunidade de vir, desenvolver, levar os produtos exatamente como tu imagina e como tu já conhece as peles. Falando um pouquinho sobre a dificuldade ali, lá do início, né, que tu falou sobre os fotótipos mais altos. É um grande desafio na área. São poucos profissionais que topam esse desafio, porque realmente trabalhar com fotótipos mais altos é um risco, né? Qualquer coisa que a gente venha a fazer ali, que a gente perde um pouco a mão, a gente já causa uma hipercromia. É uma das peles mais responsivas aí que nós temos. Então, os profissionais que têm resultado nesse tipo de pele, realmente assim, é um estudo por trás que a gente não imagina. Só quem bota a mão numa pele com um fototipo mais alto tem uma noção um pouco disso, né? Então acho que realmente vai abrir portas aí para ti fazer esse mundo, né? Do Brasil para a Alemanha um pouquinho dos produtos aí lá para eles também. E essa questão da pele tropical numa água completamente alcalina. Eu atendo, a minha amiga, ela ficou morando lá, eu acho que foi uns 2 anos mais ou menos. A pele dela ficou destruída e a pele dela era perfeita, não tinha nada na pele dela. E aí, claro, e até a gente chegar, até eu chegar na questão da pergunta da água, minha amiga, foi um tempo. Ela assim, mas meu cabelo tá assim. Eu disse assim, claro, é a água, tá aqui a água. A gente fazendo mil coisas aqui. Mas até chegar nisso, a gente percorreu um grande caminho aí. Então, são conhecimentos que tu vai trazendo para tua carreira aí, sem dúvida nenhuma. Vai agregar muito ainda nessa questão das peles com fototipos mais altos. E todas as outras, né? Não à toa que o povo de lá tem a pele já muito sensibilizada também, né, Carol? Isso mesmo. Eu sempre pergunto, tem filtro no chuveiro, nas torneiras? Porque eu fui descobrindo, né? Cabelo cai, a pele fica muito sensibilizada, as unhas também ficam muito propensas a terem onicomicose ou qualquer outra coisa do tipo, justamente por conta da água. A água chega a ser um pouco esbranquiçada, de tão pesada que ela é, né? Então, fica. E, Carol, sobre os procedimentos. Hoje lá tu não tem aplicado o procedimento em si. Basicamente, tu tá em consultas mesmo. Isso, em consultas de saúde estética e personalização de skincare. Lá, basicamente isso. Aqui. Aí tu faz teu show, né? Aí tu faz teu nome. Aqui a gente pateia. E sobre essa questão das consultas, né? Tu encontrou dificuldade de se posicionar. Vamos falar aqui, depois tu traz a tua visão de lá também, né? Mas tu encontrou dificuldade de se posicionar nesse mercado aqui no Brasil em relação a atendimento, em relação à personalização de produtos skincare e lá na Alemanha. Como que foi essa questão de começar a conquistar os teus primeiros pacientes lá? No início, foi. As pessoas viam como algo muito diferente. Primeiro, porque as pessoas ainda têm na cabeça que a esteticista é só aquela que vai fazer a limpeza de pele ou vai passar algum creminho. E quando elas têm noção de que é muito mais que isso, que é saúde estética, elas ficam meio assim, mas não é dermatologista que faz isso? E aí tem todo aquele processo de educar mesmo, de explicar, porque muitas pessoas não sabem, né? Que a esteticista é a o único profissional que tem cosmetologia na grade curricular da faculdade, né? Que outros profissionais têm que fazer pós-graduação, especialização na área. Então, que isso já é nosso e que a gente pode ir muito mais além, que não é protocolo pronto. Então, foi mais um processo de educar, né? Ou então, muitas pessoas me procuravam assim, eu quero aplicar um peeling porque minha pele está muito sensibilizada. E eu fazia, calma, vamos lá. Aí eu ia fazer todo o processo de explicação, de educação, porque a pessoa queria qualquer procedimento que resolvesse aquela questão, mas a gente sabe que não é o procedimento que vai resolver. Então, depois, né, que eu mostrava resultados antes e depois, e eu explicava, muitas pessoas diziam assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. E aí acabava sendo minha paciente. Eu tenho pacientes aí de anos. Então, até mesmo eu trabalhei muito tempo com sobrancelha.
E desde essa época eu fazia assim, mas gente, para fazer tal procedimento, a gente precisa analisar como é que tá esse organismo. A gente precisa ver como é que tá o folículo piloso. Aí o povo me olhava assim e dizia assim, não, por quê? É só ir lá e fazer. Eu digo, não, mas eu não vou ter o resultado. Porque eu sempre falo, nossa, é meu nome, né? Então, assim, eu quero que as pessoas se lembrem do serviço bem feito. Não feito de qualquer maneira, ou porque tá na moda, um novo procedimento, um novo protocolo, e que depois não vai dar o efeito duradouro que a gente deseja, né? Então, foi muito esse processo de educação, né? De explicar, de mostrar. E as pessoas gostam muito de ver antes e depois. Na Alemanha isso é complicado, porque eles têm uma rigorosidade muito grande com a proteção de dados. Então, nem sempre é possível mostrar antes e depois. Aí eu sempre peço um depoimento, algo nesse sentido, porque como isso lá é bem rigoroso, é bem complicado, eu não posso burlar, né? Porque isso não é. Porque o Brasil aqui é uma coisa louca, né, meu amor? Ah, Oh, meu Deus, em que mundo estamos? Aqui tudo pode, tá tudo certo, entendeu? A própria exatamente. paciente pode chegar na farmácia de manipulação e fazer a sua própria pressa, tá tudo certo. Olha a loucura. Pronto. Tu sabe que às vezes eu converso com algumas pacientes e alunas também de fora e tem isso, né? A gente tinha um tempo atrás uma profissional em Israel, agora ela já tá no Brasil de volta, mas era em Israel e também. Ela só tinha essa questão dos produtos industriais ali. E ela conseguia desenvolver e desenrolar muito bem tudo isso através dos produtos industriais. E cada país são muito rígidos em relação a isso, né? Eles não consideram o produto cosmético um mero cosmético que nem é aqui. Eles respeitam muito, né? Tudo isso, todas as indicações, prescrições. E aqui a Anne colocou, até o que não pode, aqui pode. É verdade. O Verdade. nosso Brasilzão. Então, isso aqui, para nós, eu não reclamo, porque eu amo trabalhar na farmácia de manipulação e eu acho que quanto mais regras, né, periga para todo mundo. Mas eu acredito que poderia ter um filtro um pouco melhor para realmente essa questão separar pessoas leigas, né, de realmente profissionais, separar essas questões de prescrições aí, principalmente, de trabalhar com pele. Muitas vezes a gente fica, né, agora está tentando trazer o teu diploma, validar o teu diploma lá. Ah, é uma parte burocrática, mas olha o quanto isso é importante, né? Imagina daqui a pouco o quanto a gente não tem aqui no nosso Brasilzão, Carolzinha, trabalhando sem nem gravação tem, entendeu? Então, assim, Verdade. é a bagunça. Ah, bagunça não podemos negar. Mas é interessante essa visão de outros países, como eles trazem, o quanto são rigorosos em relação aos cosméticos, coisas que aqui muitas vezes a gente não tem toda essa rigorosidade, assim, né? Eu ia te Sim. perguntar uma coisa bem discreta, e eu gosto de perguntar aqui, sabe? Quanto que tu cobra a tua consulta aqui no Brasil? Quanto que tu cobra lá? Conta pra gente. Lá, 100 euros. Como? Lá quanto? Lá, 120 euros. Olha ela! Amei, amei! Não converte, não converte. E aqui no Brasil, 270. A consulta de Maravilhosa, a saúde. Carolzinha super bem posicionada nesse mercado aí, arrasou. Nossa, em euros aqui, ó, faceira. É que lá Sim. também para vocês, né? Para vocês que recebem em euro, gastam em euro, tá tudo certo também, né? Mas é um valor já super bem posicionado lá também. E quando que tu teve, Carol, essa virada para a questão da personalização cosmética desses dois mundos? Quando foi que na tua carreira tu pensou assim, cara, eu não tô aqui conseguindo algo só no que eu tô fazendo, eu preciso, né, entender um pouco melhor esse universo cosmético. Quando que foi essa virada de chave aí? Olha, eu sempre gostei, eu sempre fui daquela meio cientista, né? De juntar ingredientes e estudar muito. Então eu sempre gostei muito disso. Mas a grande virada de chave foi justamente, primeiro, nesse meu processo, e segundo, o meu segundo filho ele teve a PLV, logo quando ele nasceu. E aí, automaticamente, ele também tinha algumas questões de pele.
E eu dizia, mas meu Deus do céu, eu não acredito. Aí eu fui me sentar, eu digo, não, vamos embora lá, vamos sentar. E aí eu comecei, eu lembro que uma das minhas primeiras personalizações foi de hidratante para ele. Ai, que Justamente linda! porque, como eu tive já desde muito pequena isso, e naquela época não tinha, não se falava, pelo menos, né? Sempre existiu formulação, mas não se falava, era mais farmaco, era sempre indústria. Tanto que tem um sabonete que eu não suporto nem sentir o cheiro até hoje, porque eu usava muito ele. E aí eu fiz assim, não, vamos lá. É hora de. Porque mãe, né, você sabe. E aí eu disse, não, vamos lá, vamos deixar o desespero de mãe de lado, vamos entrar Carol profissional e como eu posso ajudar meu filho. E aí eu fui, sentei, formulei, já que ele já estava nesse processo inicial de dermatite, justamente para não desenvolver uma fase aguda maior, né? Aí eu fui, montei, passei, a pele ficou maravilhosa, sem rachadura, sem nada. Consegui ter uma remissão. E aí comecei também, juntamente com o processo do tratamento da APLV, e já tinha feito nele a desparasitação com os quânticos. Deu o nome de cosmetóloga, meu amor, no próprio Aí eu disse, olha, o caminho é aqui, vambora. Pois é, meu filho. Eu digo que em casa todo mundo é meu paciente, são os meus testes, porque é a vida cotidiana mesmo acontecendo e que ninguém tá livre de ter alguma disfunção dermatológica, seja lá por qual motivo for, ou qualquer inflamação no organismo, mesmo que seja, na época, né, um bebê, uma criança. Então, eu, com os meus conhecimentos, posso sim ajudar, né, nesse sentido, justamente para não ter a intervenção farmacológica, né? Que a gente sabe A nossa não motivação, eu acredito. Desculpa te interromper, Carol, mas eu acho que a nossa motivação ela vem muito disso. Ou é a nossa própria pele, né? Comigo foi assim, eu queria resolver a minha própria pele, ou com alguém próximo, né? Ou daqui a pouco um marido, uma mãe, um filho, e aí vem essa motivação de querer resolver, querer entender, e a gente baixa a cabeça, estuda, vai, resolve, dá assinatura naquilo ali. Mas realmente a personalização ela abre portas, né? Porque a gente começa a olhar essas disfunções dermatológicas completamente diferentes, né? Uma disfunção nunca é só uma disfunção, ela vem acompanhada de outras coisas aí que a gente precisa traçar o nosso olhar realmente clínico ali para trazer esse tratamento mais completo. Hoje, Carol, aí onde tu atende na Bahia e lá fora, tem concorrentes, né? A gente tem outras pessoas, a gente sempre tem, né? Mas assim, pessoas que trabalham com a personalização da forma como tu desenvolve, né? A personalização cosmética hoje, os teus atendimentos aí na Bahia, né? No teu círculo aí, tem alguma concorrente à altura da Coralzinha aí que trabalha com a personalização? E lá na Alemanha, tem também esse tipo de trabalho? Olha, na Alemanha não tem. Porque, inclusive, o que a gente trabalha aqui no Brasil, lá para eles, está na categoria antes do médico. Então, é uma parte da saúde mesmo, mas que você está um pouquinho antes do médico. Tanto que eles chamam de Heilpraktiker. Uma pessoa da saúde, né? Eles colocam assim. Então, lá não tem essa a forma como a gente trabalha, né? Lá não tem. E aqui eu acredito que tenha muitas maravilhosas que trabalhem com personalização, mas eu acho muito pessoal a questão do raciocínio que a gente vai desenvolvendo. É sempre, pessoal. É muito pessoal. E assim, com peles negras, que é o meu público mesmo, peles negras miscigenadas, eu não conheço nenhuma. Né? Nesse sentido de personalização, com esse raciocínio clínico, porque assim, além da personalização, como você sempre diz, né? A cada uma disfunção visível aos olhos, tem mais duas ou mais, né? Disfunções visíveis aos olhos. Então, essa parte meio que sistêmica, terapêutica, integrativa, funcional, regenerativa, eu não conheço, porque eu digo que eu integro todo o conhecimento que eu tenho,
né? Eu tenho outra formação, eu vim da área organizacional executiva, então, e também da psicologia. Então aí eu integro tudo. Tá aí, a mulher milionária de missão, olha ela! Integro tudo, então por isso que eu escolhi, né, cuidar de peles negras, porque assim, tem uma história por trás dessa pele, né? Tem um silenciamento que ocorreu, uma invisibilidade, e a gente precisa trazer isso para o tratamento, né? Então eu englobo isso no tratamento. Porque não é só a pele ali está sendo o órgão de reflexo, né? Mas tem algo por trás ali. E é isso que eu vou cavando para a gente poder ter o resultado que a gente deseja. O órgão de comunicação, né? Incrível, eu tô apaixonada aqui nessa história, Carol. Você normalmente, quando vem pra cá, você fica quanto tempo? Quanto tempo fica aqui? Quanto tempo vai pra lá? Não tem regra? Menina, desde quando eu fui, essa é a primeira vez que eu vim. Eu não tinha Mulher! vindo ainda. Imagina, Já há 3 anos. Já há 3 anos. E como a mãe aqui tem que aproveitar o período de férias escolar lá, né? Que normalmente é julho, agosto, setembro, até início de setembro. Então, normalmente, agora, né? Quando eu venho pra cá, é sempre de julho a finalzinho de agosto. Então, aí, uns 2 meses quase. 1 mês e meio, mais ou menos. Até as crianças. nada como o calorzinho no Brasil, né, Carol? Porque mesmo com chuva tá calor, viu? Tá maravilhoso para quem pegou menos 20 graus. E tu notou muita diferença de, não digo tratamento, assim, claro, cultura com certeza, né? Nada como o nosso Brasilzão, ainda mais Bahia, aí, né? Mas assim, o que mais te impactou nessa mudança, assim, de povo, cultura, comida? Olha, menina, Difícil primeiro, escolher. ó, eu sou teropolitana legítima, né? Que aqui a gente vive com os dentes abertos, sorrindo, bom dia, boa tarde. Lá as pessoas são mais fechadas. As pessoas são mais reservadas. Dificilmente ela vai responder o seu bom dia, o seu boa tarde. No início eu ficava assim, mas depois eu entendi, mas mesmo assim eu seguia dando meu bom dia. E também o frio, nossa, frio. Mas o que mais me pegava era a escuridão. No... Porque aqui a gente é solar, né? Tem sol o tempo todo, o dia é claro. E lá, 2 horas da tarde, é tudo muito escuro. Parece já, tipo, 9, 10 horas da noite. E eu ficava super confusa e perdida, né? Eu falei assim, gente, que horas são? Eu esqueci os meninos na escola. Aí quando eu ia olhar, era 2 horas ainda. Eu fiz, fiquei assim um tempo. E lógico, o idioma, né? Nossa, o idioma é uma Ai, coisa difícil. esse eu acho que deveria ser o mais complicado, entender. O Eu ia demorar idioma. bastante tempo, porque Jesus, é complexo. Não, e assim, hoje, né, eu já tô falando um pouco, ainda não tô 100%, Fala né? algo Não com a tô gente aí, alinhada. Carol. Fala algo que tu sabe falar muito, vai. Eu fico curiosa pra Mas saber. aí, menina, eu digo, tive de Mica Vitória, na Europa. Aí eu disse, menina, eu fui lá questionar não sei o que em alemão. Aí eu disse, olha como eu tô de parabéns. Porque, às vezes, a gente não percebe que já tá, né, no ritmo do idioma, no ritmo social. Aí, às vezes, eu ainda me pego, assim, em algumas coisas. Tem horas que eu paro, assim, porque é muito louco. Porque para você aprender o alemão, você engaveta o inglês, e aí tem horas que você já não sabe o português, se você tá falando certo. Eu digo, gente, eu acho que eu tô desaprendendo a falar, escrever. Que loucura! As crianças super se adaptam, né? Falam super rápido. Eu digo, gente, eu sou uma jovem senhora de 40 anos, praticamente. Peguem leve A comigo. gente pega. E a gente já tem uns trava-línguas aqui no Brasil, imagina com a língua deles lá. Pois é, menina. E é muito difícil, viu? Nossa. Às vezes, para você dizer uma coisa mínima, é um palavrão gigante. Que eu faço assim, gente, pra que pedir tudo isso? Não podia ser uma coisa mais simples. E deixa eu te falar, Carol, tu já tem no início da nossa live aqui, tu falou, né, trabalha muitos anos com isso, com estética, já tem especializações em cosmetologia,
Já tem pós, olha, já percorreu um caminho aí. O que que te levou, o que que te despertou entrar, né, dentro do curso Fórmula Home Care e o que que de lá tu colheu que tu não tinha colhido ainda em outros lugares? Nossa, o curso do do Home Care é maravilhoso. Eu ainda não me sentia segura nas formulações, né? Eu ainda tinha muitas dúvidas. E aí, quando eu já acompanhava você, eu disse assim, gente, eu quero fazer esse curso. Porque, assim, muita coisa eu não vi na faculdade nem na especialização, né? Muito menos da forma como o conteúdo é passado, né? Porque eu digo que o Fórmula é uma pós-graduação. Porque, gente, o conteúdo que tem ali simplesmente é maravilhoso. Só não sai dali pronto, preparado, já assim, ó, que nem piloto de Fórmula 1 quem não quer. Porque ali tá da base ao avançado. E aí eu não tinha segurança em Fórmula 1, eu ainda ficava um pouco insegura. Algumas questões, assim, com os ativos, eu ficava, mesmo pesquisando, eu ainda ficava assim. E com Fórmula, ele abriu, assim, a caixinha da Pandora, sabe? Ele abriu a caixa da Pandora de possibilidades. Aí eu fiquei, gente, era isso aqui que tava voltando. E foi muito positivo, principalmente no que eu trato de pele de fototipo alto. Você precisa ter um respaldo muito grande quando você vai, como você mesmo falou, quando você vai tratar fototipos altos. Porque qualquer coisinha é, é fatal, é um boom, literalmente. Então, Fórmula veio muito nesse sentido de abrir minha mente mesmo para as possibilidades. E aí foi, aí pronto. Aí ganhei a Ferrari e saí pilotando. Eu amo saber porque a gente nunca sabe, né? Tem tanta coisa lá dentro, né? E a gente nunca sabe como que aquele conteúdo tá chegando do outro lado. O que que de fato a pessoa pegou dali, né? E alavancou. Principalmente porque a gente percorre a nossa carreira profissional, ela nunca é só um ponto, né? São várias coisas. A gente sai da graduação, a gente vai buscar especializações, a gente volta para um nicho, a gente faz outra coisa. E em cada lugar que a gente passa, a gente vai montando esse quebra-cabeça que somos nós, né? A gente vai pegando essas pecinhas e vai montando. Então, eu sempre gosto de saber o que de fato de lá, né, serviu aí para vocês se tornarem hoje, não só através dele ali, né, mas de ter contribuído em partes aí também para a carreira de vocês. Fico muito feliz, principalmente de ter profissionais de ponta, né, de qualidade, à tua altura, né, lá na nossa comunidade. Eu fico muito feliz. É, o troféu, né? Agora ele veio num quadro todo bonitão, maravilhoso, né? Antes ele era um troféu, agora ele veio numa placa maravilhosa. E isso passa por várias pessoas antes de chegar até mim, né? E vocês não aparece o nome de vocês, vem só os resultados ali, o caso, né? E da onde que é. E me chamou a atenção, né, Pedro? Colocou lá da Alemanha, eu falei assim, cara, como é que ela faz isso aqui estando lá? Como assim? Como assim, entendeu? Não tô entendendo isso aqui. E aí, claro, né, depois conhecendo um pouco mais, a gente vai entendendo cosmetologia pura, tanto a magistral quanto os produtos industriais. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, esse trabalho que tu entrega, esses resultados que tu entrega realmente são incríveis, realmente são poucas pessoas que dominam isso, ainda mais em fototipos altos aí. Então, parabéns pelos resultados, parabéns por toda a tua carreira, toda a tua trajetória, pela coragem de empreender em outro país, que a gente não entende nada do que eles falam lá. Tá. Isso requer muita coragem, muita determinação aí, então isso realmente foi muito merecimento. Parabéns por isso. E quero saber se tu quer deixar uma mensagem aí para as colegas, contar mais alguma coisa. Minhas queridas, durante muito tempo eu me sabotei, né? A gente puxa nosso tapete achando que a gente não é capaz, que a gente tem que fazer o que todo mundo tá fazendo, falar do que todo mundo tá falando, ir junto com a manada, né? Eu falei recentemente isso em um post. E não é mais um novo protocolo, não é mais um novo procedimento ou um novo equipamento que está no mercado, mas o seu conhecimento é a sua grande valia na vida. Então, assim, não desistam,
Se tiver difícil naquele dia, descanse, porque às vezes pode ser cansaço. Mas não desistam de vocês, não desistam do sonho de vocês. Porque eu sempre quis falar para mulheres negras que foram invisibilizadas, porque eu já passei por isso na pele, né? Mas de uma forma muito acolhedora, muito terapêutica, né? E saber que a gente tem outras possibilidades para além do óbvio é muito maravilhoso, né? A saúde como um todo está mudando, né? A saúde estética também está mudando. Trabalhar de forma integrativa, de forma regenerativa, funcional, é muito maravilhoso, porque você é livre. Você não precisa ficar presa em protocolos, em passo 1, 2, 3, 4. Não. Então, assim, não desistam. Não desistam, não se sabote, peçam ajuda a quem realmente pode lhe ajudar. A gente tem uma comunidade muito forte aqui, isso é muito importante. E eu digo sempre que mulheres unidas são uma grande potência no mundo todo. Então, assim, peçam ajuda, conversem e descanse. Sempre que preciso, descanse, porque a sobrecarga muitas vezes distrai a gente. Então não se distraia do que vocês querem, porque enquanto você se distrai, alguém ganha com a sua distração. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada a todos. Eu tô apaixonada nessa mulher, meu Deus. Deixa eu falar, Carol, quero te convidar ao vivo aqui. Eu sempre faço esses convites ao vivo, que é para vocês não terem como recusar. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo de ter uma aula tua. Pode ser gravada, pode ser ao vivo, pode ser de 10, 15, meia hora, o tempo que tu quiser, sobre tratamentos em fotótipos mais altos aí, sobre sugestões de produtos industriais para as meninas trabalhar, sobre a tua expertise aí de como trabalhar com esse tipo de pele. Como a gente vem falando, né? Isso é um grande desafio da área, não só para cosméticos, como de maquiagem, como de todo o resto, né? E realmente os profissionais que estão olhando para isso estão abraçando peles que não foram abraçadas por muitos anos. Então eu acho que tu tem tô toda arrepiada. Eu acho que tu tem um compromisso de aceitar isso aqui ao vivo, entendeu? Mas de passar esse conhecimento para outras colegas, para que outras colegas também tenham esse domínio, também possam contribuir com essas peles de fotótipos mais altos. Então fica o meu convite aqui de coração, gostaria muito, muito de ter. Quando tu se sentir confortável, sem pressão, amanhã ao vivo, a gente vai estar lá, brincadeira. Não, mas sem pressão, Carol. Quando tu se sentir confortável, será um prazer enorme ter uma aula tua dentro da nossa plataforma lá com as meninas. Eu aceito. Viu? Eu faço ao vivo, porque daí a pessoa não tem como recusar. Como é que ela vai recusar aqui? Não tem como, entendeu? Isso é pura psicologia aplicada, hein? Beleza, depois a minha equipe vai cobrar, hein? Vou te chamar lá. Mas eu me resolvo com a Dona Mai. Curte a família, as férias aí, depois a gente fala sobre isso, mas será um prazer enorme. Quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando dessa energia maravilhosa, que é totalmente impactante aí ao teu redor. Desejo que os bons anjos continuem abrindo aí as portas da prosperidade, muita luz, muita iluminação, que tu continue conquistando cada vez mais o teu espaço aí na área também, e conte sempre comigo. Muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. O seu servir no mundo é maravilhoso e o mundo precisa dele. Por favor, não parem. Estamos aqui, né? Porque você sabe, né? Já sou sabidona de carteirinha, né? Então, já sou de carteirinha. Então, desejo assim muita prosperidade, muita luz para você. Que todos os seus projetos se realizem, porque eu sei do seu compromisso com a saúde, com a ciência, com a cosmetologia, com cada uma dessas profissionais que vai lá, que quer buscar realmente esse diferencial e através de você, de seu servir, que é muito maravilhoso, muito lindo e necessário. Eu sou, assim, apaixonada de carteirinha, sempre falo, sempre comento. Ontem eu ainda estava falando com uma amiga minha do Rio, que ela está fazendo estética agora. Eu digo, ai, amiga, que ótimo, faz estética, depois vai lá, faz esse curso aqui de cosmetologia, depois vem pra Salvador pra gente trabalhar junta.
embora. Carol, um prazerzaço enorme estar aqui. Acredito que até semana que vem a gente tenha novidades aí em relação a esses produtos. Já quero ver, já quero ver teus produtos lá, entendeu? Já tô com a mente lá. Conta comigo aí, um prazer enorme e sucesso sempre aí na tua carreira. Muito obrigada, é uma honra, um beijo grande. Muito obrigada pela oportunidade e por estar aqui, para estar aqui falando também para todas elas, porque quando eu falo para elas também, eu também tô curando um pedacinho lá dentro de mim também. É verdade. Meninas, um ótimo dia para vocês. Sigam lá a Carolzinha. Eu vou deixar a live aqui, depois ela sobe para o YouTube e também para o Spotify. Uma ótima sexta-feira para vocês. Carol, gratidão. Amei muito. Beijo, Beijo. gratidão.